Paula passou o cartão de acesso pelo leitor e levantou os olhos para o número 15 refletido no elevador, em meio aos detalhes discretos do ambiente. Seu coração acelerou quando percebeu que alguém vinha pelo corredor silencioso, os passos ecoando no final da tarde. Era ele, Rodrigo Monteiro, o homem que ela jurou evitar para sempre desde aquela noite na faculdade, 7 anos atrás. O problema é que, a partir de agora, seria impossível. Paula respirou fundo, tentando controlar os nervos, enquanto segurava as chaves do seu novo apartamento. Depois de meses procurando e fazendo contas, finalmente havia encontrado um lugar que cabia no seu planejamento. Ou assim pensava, até este momento. 14º andar, disse a voz automatizada do elevador, quebrando o silêncio tenso. 15º, completou outra voz, profunda e familiar. Paula fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da ironia. Vizinhos. Eles agora eram vizinhos. De todos os lugares possíveis, tinha que ser exatamente aquele. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias sobre segundas chances, julgamentos que mudam tudo. E a coragem de dar uma oportunidade para o que realmente importa. Aos 29 anos, Paula Ferraz havia construído uma vida equilibrada e cuidadosamente planejada. Arquiteta bem-sucedida, especializada em projetos residenciais de alto padrão, ela morava sozinha em um apartamento que havia conquistado com muito trabalho e determinação. Cada móvel havia sido escolhido por ela. Cada detalhe refletia sua personalidade meticulosa e seu gosto refinado, mas discreto. Era uma mulher prática, focada em objetivos claros, que não acreditava em coincidências românticas e muito menos em homens que pareciam bons demais para ser verdade. Seus relacionamentos anteriores haviam lhe ensinado a ser cautelosa, a observar atitudes e não apenas palavras. Paula aprendeu da forma mais difícil que charme superficial pode esconder caráter duvidoso. Rodrigo Monteiro sempre foi exatamente esse tipo de homem para ela. O tipo que fazia seu instinto de proteção disparar alarmes. Eles se conheceram na época da faculdade, mas nunca foram próximos. Rodrigo cursava administração na mesma universidade, o que fazia com que frequentassem os mesmos ambientes sociais. Paula sempre o observou de longe, rico, confiante, cercado de pessoas que pareciam impressionadas com seu charme natural. Era o tipo de homem que nunca precisou se esforçar para chamar atenção. Na única vez em que estiveram no mesmo ambiente social, uma confraternização universitária no final do semestre, ela teve a oportunidade de observá-lo de perto. Paula estava sentada com algumas amigas em uma mesa mais reservada, quando viu Rodrigo no centro da festa, literalmente cercado de mulheres. Ele flertava com facilidade natural, rindo e conquistando como se fosse a coisa mais simples do mundo. Paula observou como ele passava de uma conversa para outra, sempre com aquele sorriso confiante, sempre parecendo estar se divertindo às custas da atenção que recebia. Para uma mulher que sempre levou escolhas e sentimentos a sério, aquela demonstração de superficialidade foi suficiente para formar uma opinião que ela carregaria por anos. Típico, pensou na época. Rico, bonito e acostumado a ter tudo fácil. Aquela cena se cristalizou em sua memória como a definição de quem Rodrigo era. O tipo de homem que não levava sentimentos a sério, que via relacionamentos como jogos casuais. Paula decidiu que homens assim eram exatamente o que ela deveria evitar. Agora, 7 anos depois, o destino decidiu brincar com os dois. Boa noite, disse Rodrigo quando Paula entrou no elevador, sua voz cortês, mas claramente surpresa. Paula acenou educadamente, tentando manter a compostura enquanto apertava o botão do 14º andar com mais força do que necessário. O espaço pequeno do elevador de repente pareceu claustrofóbico. Ela podia sentir o perfume masculino dele, discreto, mas presente. E isso a incomodou mais do que deveria. 15º,
disse ele, apertando seu botão, o sorriso que ela lembrava bem demais brincando em seus lábios. O silêncio que se instalou parecia durar uma eternidade, embora tenham sido apenas alguns segundos. Paula fixou o olhar nos números que subiam lentamente. 3, 4, 5. Cada andar parecia levar 1 hora. Paula, né? Disse ele finalmente. Paula Ferraz, da Faculdade de Arquitetura. Ela se virou brevemente para ele, notando que Rodrigo estava diferente. Mais maduro, obviamente, mas havia algo mais. Ele parecia mais sério, menos do playboy despreocupado que ela lembrava. Rodrigo, ela respondeu sem desviar o olhar dos números que subiam lentamente. 8, 9, 10. Você se mudou para cá hoje? Vi a van de mudança mais cedo. Paula hesitou antes de responder. Sim, hoje mesmo. Que coincidência interessante. Eu moro no apartamento de cima há 2 anos. Ele pausou como se estivesse pesando as próximas palavras. É um bom prédio. Vizinhos tranquilos. Boa administração. Paula forçou um sorriso polido, do tipo que usava em reuniões de trabalho quando queria manter distância profissional. O mundo é pequeno mesmo. 12, 13, 14. Quando o elevador finalmente parou no 14º andar, ela murmurou um boa noite, educado, mas apressado, e saiu rapidamente, suas chaves tilintando nervosamente em sua mão. Rodrigo seguiu viagem para o 15º, mas ficou pensativo durante o resto da subida. Havia algo diferente nela. Paula não demonstrou nem surpresa, nem interesse particular, apenas uma educação fria e profissional que o intrigou profundamente. Na faculdade, ela sempre havia sido reservada, mas nunca antipática. Agora, havia uma barreira clara, quase palpável, e isso despertou uma curiosidade que Rodrigo não esperava sentir. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram uma rotina inevitável. Elevador pela manhã quando ambos saíam para o trabalho, elevador à noite quando voltavam para casa. Paula sempre cumprimentava educadamente, mas mantinha uma distância calculada. Respondia quando ele falava, mas nunca puxava assunto ou demonstrava interesse em prolongar as conversas. Rodrigo, por outro lado, começou a reparar em detalhes que normalmente não observaria. Paula saía todos os dias pontualmente às 7h15 da manhã, sempre impecavelmente arrumada, mas sem exageros ou ostentação. Usava roupas elegantes, mas discretas, maquiagem sutil, cabelos sempre alinhados. Carregava uma bolsa pequena de couro marrom e uma pasta de trabalho de designer, claramente profissional e bem-sucedida. À noite, voltava por volta das 6h30, às vezes parecendo cansada depois de um dia longo, mas nunca desarrumada ou fora de controle. Era uma mulher que claramente tinha sua vida organizada e não precisava da aprovação ou atenção de ninguém. E exatamente por isso, Rodrigo se viu cada vez mais interessado em descobrir quem ela realmente era por trás daquela fachada polida. Você trabalha com arquitetura? Perguntou ele numa segunda-feira, notando os tubos de plantas na bolsa dela. Sim. Comercial ou residencial? Os dois. Paula não era grosseira, mas também não incentivava conversas longas. Rodrigo percebeu isso e, curiosamente, não insistiu, apenas observava. Uma quinta-feira particularmente corrida, Paula chegou em casa carregada com várias sacolas pesadas de supermercado. Havia trabalhado até mais tarde e precisou fazer compras no caminho, resultando em uma carga que claramente estava além de sua capacidade confortável. Rodrigo desceu do carro na garagem exatamente no mesmo momento e a viu lutando para equilibrar tudo, tentando não deixar nada cair no piso de concreto. Posso ajudar? Ofereceu, aproximando-se com naturalidade. Não precisa, obrigada. Ela respondeu automaticamente. Mas estava claramente esforçada, o peso das compras fazendo com que as alças das sacolas cortassem seus dedos. Paula, são muitas sacolas para uma pessoa só. Deixa eu pelo menos segurar algumas até o elevador. Não é favor, é questão prática.
A forma direta e sem cerimônia como ele colocou a questão fez Paula hesitar. Não havia galanteio nem tentativa de impressionar, apenas lógica simples. Ela acabou cedendo, principalmente porque uma das sacolas estava prestes a rasgar. Rodrigo pegou as sacolas mais pesadas, sem fazer alarde ou comentários sobre o peso, e caminharam juntos até o elevador em silêncio confortável. Paula notou que ele não tentou puxar conversa sobre as compras. Não fez piadas sobre o peso ou comentários sobre ser uma donzela em apuros. Simplesmente ajudou porque era a coisa certa a fazer. Obrigada, disse ela quando chegaram ao 14º andar, sua voz mais suave do que nas outras ocasiões. Imagina, respondeu ele, entregando as sacolas com cuidado. Boa noite. Foi um gesto simples, mas Paula ficou pensativa enquanto guardava as compras. Rodrigo não tentou puxar conversa desnecessária, não fez perguntas pessoais, não tentou se convidar para subir ou usar a situação como pretexto para se aproximar. Apenas ajudou porque era necessário e pronto. Era uma atitude que contrastava completamente com a imagem que ela havia formado dele. 2 semanas depois, Paula estava passando por um dos piores momentos desde que se mudara. Uma gripe forte a atingiu como uma marreta, febre alta, dores no corpo, fraqueza extrema. Como sempre, não tinha ninguém para pedir ajuda. Sua mãe morava em outra cidade. Suas amigas mais próximas estavam todas ocupadas com suas próprias vidas, e Paula sempre foi orgulhosa demais para incomodar colegas de trabalho com problemas pessoais. Depois de 2 dias tomando apenas remédios que tinha em casa, percebeu que precisava sair para comprar medicamentos mais fortes. Vestiu um agasalho sobre o pijama e desceu para enfrentar o mundo exterior. A ida à farmácia foi uma tortura. Na volta, no elevador, estava visivelmente pior. Rodrigo entrou no elevador no térreo e imediatamente notou que algo estava errado. Paula estava apoiada na parede, visivelmente febril. Paula, você está bem? Perguntou genuinamente alarmado. Só uma gripe, murmurou ela. Você saiu nesse estado para comprar remédio? Sua voz tinha preocupação real. Paula, você podia ter pedido ajuda. Eu poderia ter ido à farmácia para você. Ela o olhou com surpresa. Mal nos conhecemos, conseguiu dizer. Somos vizinhos, Paula. Vizinhos se ajudam. No 14º andar, quando ela saiu cambaleando, Rodrigo segurou a porta. Se precisar de alguma coisa, mais remédios, comida, chá, seja o que for, é só bater na porta ou mandar uma mensagem. Estou falando sério. Paula assentiu, ainda surpresa com a sinceridade dele. 2 horas depois ouviu uma batida suave na porta. Era Rodrigo com uma sacola que cheirava maravilhosamente bem. Ele explicou que tinha passado na farmácia para comprar alguns remédios e aproveitou para trazer uma sopa caseira que havia preparado mais cedo, além de chás e algumas vitaminas que poderiam ajudar. Paula viu sopa caseira ainda morna, chás, pastilhas, vitaminas e biscoitos integrais. Rodrigo, você não precisava fazer isso. Precisava sim. Você está sozinha e doente. Aceita a ajuda? Era a primeira vez em muito tempo que Paula via gentileza sem segundas intenções. Rodrigo não tentou entrar no apartamento. Não fez perguntas sobre sua vida pessoal. Não aproveitou o momento de vulnerabilidade dela para se aproximar de forma inadequada. Apenas demonstrou cuidado genuíno de uma forma que ela não experimentava há muito tempo. Obrigada, disse ela, aceitando a sacola com as 2 mãos trêmulas. De verdade, obrigada. Melhoras, Paula. E qualquer coisa, mesmo que seja só para buscar mais remédio na farmácia, me chama, tá bom? Aquela noite foi a primeira vez em dias que Paula conseguiu comer algo substancioso. A sopa estava deliciosa, claramente caseira e feita com ingredientes de qualidade. Enquanto tomava o chá de gengibre que Rodrigo havia trazido, ela se viu pensando em como havia julgado ele tão definitivamente. Talvez, apenas talvez, ela tivesse se enganado, pelo menos parcialmente. A partir desse dia, as conversas no elevador ficaram mais naturais e fluídas. Rodrigo perguntava genuinamente como ela estava se sentindo, comentava sobre o tempo
ou eventos do prédio, falava brevemente sobre seu trabalho. Paula começou a responder com mais naturalidade, até mesmo fazer perguntas de volta, descobrindo uma curiosidade que não esperava sentir. "Você trabalha com o que, exatamente?" perguntou ela numa manhã de sexta-feira, notando que ele carregava uma pasta diferente do usual. "Consultoria financeira empresarial. Ajudo empresas de médio e grande porte a organizarem estratégias de investimento, reestruturação de capital, essas coisas." Ele pausou. "E você? Sei que é arquitetura, mas que tipo de projetos você prefere?" "Gosta do que faz?" ela perguntou, ignorando momentaneamente a pergunta dele. "Gosto sim, mas confesso que trabalho mais do que deveria", riu ele, um som genuíno. "Às vezes fico até muito tarde tentando encontrar a solução ideal para um cliente, especialmente quando são empresas familiares que estão passando dificuldades. E você? Gosta de arquitetura?" Paula sentiu-se genuinamente interessada pela primeira vez em muito tempo. "Amo, principalmente projetos residenciais. Gosto de imaginar famílias felizes nos espaços que desenho, sabe? De pensar em como uma criança vai crescer naquele quarto, como um casal vai envelhecer naquela sala." Rodrigo sorriu. E desta vez Paula notou que era um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Deve ser realmente gratificante ver suas criações se tornarem lares de verdade. Paula observou que ele não tentava impressioná-la com conquistas profissionais ou financeiras, não mencionava clientes importantes ou projetos de grande valor. Apenas conversava como uma pessoa normal conversaria com outra. Um mês depois, Paula estava enfrentando uma noite que parecia conspirar contra ela. Trabalhando até tarde em um projeto importante, um complexo residencial que poderia definir sua carreira, quando faltavam apenas 2 horas para finalizar a apresentação que deveria entregar na manhã seguinte, a luz de casa piscou várias vezes e depois apagou completamente. Era quase meia-noite de uma terça-feira, e Paula se viu na escuridão total, com apenas a luz fraca do seu laptop rapidamente perdendo bateria. O desespero começou a tomar conta quando percebeu que não conseguiria terminar o trabalho no tempo necessário. Este projeto representava meses de esforço e a oportunidade de trabalhar com um cliente que poderia abrir portas importantes para sua carreira. Tentou verificar o quadro de luz com a lanterna do celular, mas não conseguiu identificar qual era o problema. Desesperada e lembrando-se do que Rodrigo havia dito sobre pedir ajuda, tomou uma decisão que jamais imaginaria tomar algumas semanas antes. Subiu ao 15º andar, respirou fundo para controlar o nervosismo e bateu na porta dele. "Paula." Rodrigo abriu a porta de roupão, cabelos ligeiramente bagunçados, claramente surpreso de vê-la àquela hora. "Aconteceu alguma coisa? Você está bem?" "Me desculpa incomodar essa hora da noite." As palavras saíram atropeladas. A luz do meu apartamento piscou várias vezes e depois apagou completamente. "Você sabe se é problema geral do prédio?" Rodrigo olhou para trás, onde as luzes do seu apartamento funcionavam normalmente. "Não, aqui está tudo normal. Deve ser algum problema específico no seu apartamento." Ele notou o desespero mal disfarçado no rosto dela. "Quer que eu desça para dar uma olhada? Entendo um pouco de instalações elétricas. Se não for muito incômodo, eu realmente preciso da luz funcionando. Tenho que entregar um projeto amanhã cedo e ainda falta bastante coisa." "Claro que não é incômodo. Deixa eu só vestir uma camiseta e já desço com você." 2 minutos depois, Rodrigo estava em seu apartamento, analisando o quadro de força com a lanterna do celular. Paula observou como ele trabalhava de forma metódica, testando disjuntores e verificando conexões. "Pronto", disse ele após 5 minutos. Era um disjuntor que disparou, sobrecarga no circuito. As luzes voltaram e Paula sentiu um alívio imenso. "Você estava usando muita coisa ao mesmo tempo?" perguntou ele. "Computador, impressora, ar-condicionado, luminária." Paula suspirou. "Tenho que entregar um projeto amanhã às 8 da manhã e ainda tenho 2 horas de trabalho." "Às 8 da manhã, Paula, você trabalha demais." "Às vezes é necessário." Ela deu de ombros.
Obrigada mesmo, Rodrigo. Você salvou minha carreira. Rodrigo hesitou por um momento. Você vai ficar acordado até tarde, né? Quer que eu faça um café? Posso fazer lá em cima e trazer. Paula o observou. Havia cuidado real ali, sem interesse próprio. Seria incrível, obrigada. 20 minutos depois, Rodrigo voltou com café fresco e biscoitos. Não quero atrapalhar. Só vim trazer e já vou. Rodrigo, ela o chamou antes que ele saísse. Obrigada por tudo. Você tem sido muito mais gentil do que eu merecia. É assim que vizinhos devem ser, Paula. Paula perguntou por que ele estava fazendo tudo aquilo. Rodrigo respondeu de forma simples, dizendo que ela precisava de ajuda e que gostava de cuidar de pessoas genuínas, mesmo quando tentavam parecer fortes demais. Aquela resposta, sem drama e sem expectativa, a desarmou completamente. Depois que ele saiu, Paula ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos antes de voltar ao trabalho. Naquela noite, enquanto trabalhava no projeto que conseguiu entregar no prazo graças à ajuda de Rodrigo, Paula se viu pensando nele de forma completamente diferente. Não como o jovem inconsequente e superficial da faculdade, mas como o homem atencioso, maduro e genuinamente solidário que ele havia se revelado ser. A cada interação, a imagem que ela havia construído dele se desmanchava um pouco mais. Na semana seguinte, foi Paula quem ofereceu ajuda pela primeira vez. Rodrigo estava carregando caixas pesadas para o apartamento, novos equipamentos de escritório que havia comprado, incluindo uma impressora profissional e alguns móveis. Ela desceu do elevador exatamente quando ele lutava para equilibrar uma caixa particularmente grande e pesada. Posso ajudar? Ofereceu-se, surpreendendo ambos. Tem certeza? Essas caixas estão realmente pesadas, disse ele, claramente surpreso, mas agradecido. Tenho braços funcionais, Rodrigo. Posso ajudar, sim. Trabalharam juntos por meia hora, transportando tudo. Paula notou como Rodrigo era organizado, como agradecia cada gesto, como não tratava sua ajuda como obrigação. Muito obrigado, disse ele quando terminaram. Quer jantar? Para agradecer a ajuda, posso pedir uma pizza. Paula hesitou. Era a primeira vez que ele fazia um convite mais direto. Pode ser uma pizza, disse ela, surpreendendo a si mesma. Jantaram na sala de Rodrigo, que era elegante, mas aconchegante. Conversaram sobre trabalho, família, planos futuros. Paula descobriu que ele era muito mais reflexivo do que imaginara. Rodrigo falou sobre a pressão de vir de uma família rica, sobre como estava cansado de relacionamentos superficiais baseados em interesse, sobre como queria construir algo verdadeiro e duradouro na vida. E você, Paula? Por que uma mulher inteligente e bem-sucedida como você nunca casou? Nunca teve um relacionamento sério? Paula respirou fundo, sentindo que podia ser honesta. Já namorei sério. 2 vezes, na verdade, mas tenho dificuldade de confiar em pessoas que parecem boas demais para ser verdade. Aprendi que charme pode esconder muita coisa. Rodrigo a olhou com curiosidade e compreensão. E eu pareço bom demais para ser verdade? Pareceu. Durante muito tempo. Rico, charmoso, popular. Tudo que me faz desconfiar. E agora? Ainda pareço? Paula o estudou por um momento. Agora, acho que posso ter julgado completamente errado. Foi a conversa mais honesta que tiveram até então. Rodrigo entendeu que Paula havia construído muros emocionais por experiências passadas, e Paula percebeu que talvez fosse hora de dar uma chance para alguém que estava se mostrando genuíno. Nas semanas seguintes, começaram a se encontrar mais frequentemente. Café da manhã juntos nos fins de semana, filmes à noite, conversas cada vez mais longas no elevador. Rodrigo respeitava completamente o ritmo de Paula. Nunca pressionava por mais do que ela estava disposta a dar. Nunca tentava acelerar o processo. Uma noite, após 2 meses de convivência crescente, Paula finalmente teve coragem de contar para ele sobre o julgamento específico que havia feito na faculdade. Eu te vi naquela festa de fim de ano, cercado de meninas, flertando com todas. Para mim, aquilo definiu quem você era. Alguém que não levava nada a sério, que via mulheres como entretenimento.
Rodrigo riu baixinho, mas não de forma cruel. Rodrigo explicou que naquela época era apenas um garoto inseguro tentando impressionar todo mundo para se sentir aceito. Disse que aquela versão não era quem ele realmente era, mas quem acreditava precisar ser. E quem você realmente era? Um cara inseguro que usava charme superficial para esconder que se sentia inadequado. E que nunca encontrou ninguém que me fizesse querer deixar de fingir e ser verdadeiro. E agora encontrou? Rodrigo a olhou nos olhos com uma intensidade que ela nunca havia visto. Agora encontrei. Foi nesse momento que Paula entendeu completamente. Rodrigo não estava tentando conquistá-la por esporte ou ego. Ele estava sendo sua versão mais autêntica e esperando que ela decidisse se queria isso na vida dela. Rodrigo, disse ela pela primeira vez pronunciando seu nome com um verdadeiro carinho. Eu quero tentar. Quero dar uma chance para o que pode existir entre nós. Tem certeza absoluta? Perguntou ele. Porque eu não quero ser apenas uma tentativa para você. Quero ser uma escolha consciente. Paula se aproximou, tocou o rosto dele com cuidado e, sem dizer mais nada, deixou claro que aquela não era uma tentativa. Era uma escolha consciente. O primeiro beijo aconteceu ali, na sala dele, depois de 2 meses de construção lenta e verdadeira. Não foi por impulso ou paixão cega. Foi por escolha consciente e mútua. 3 meses depois, Paula e Rodrigo estavam no elevador, o mesmo elevador onde tudo começou, voltando de um jantar romântico. Ela observou os números subindo e sorriu. No que você está pensando? Perguntou Rodrigo, notando sua expressão. Em como eu quase perdi isso por causa de um julgamento completamente idiota. Você não perdeu, ele segurou a mão dela. Às vezes as melhores coisas chegam exatamente quando estamos prontos para elas. E você acha que estávamos prontos naquela época? Acho que você precisava aprender a confiar de novo. E eu precisava aprender a ser verdadeiro comigo mesmo e com os outros. No 14º andar, quando as portas se abriram, Paula hesitou. Quer subir comigo hoje? Perguntou Rodrigo gentilmente. Para ficar? Paula sorriu. Era a primeira vez que ele fazia essa pergunta, e ela soube que era porque finalmente havia chegado o momento certo. Quero, respondeu ela sem hesitação. As portas do elevador se fecharam novamente, e eles subiram juntos para o 15º andar, para o futuro que construíram com paciência, respeito e amor verdadeiro. 6 meses depois, Paula estava organizando suas coisas para a mudança definitiva. Rodrigo entrou no apartamento, que agora seria usado como escritório para ambos, carregando a última caixa. Pronto, disse ele. Oficialmente morando no mesmo apartamento. Paula riu. Quem diria que um elevador mudaria nossa vida assim? Rodrigo sorriu ao perceber o quanto aquele caminho havia sido improvável. Ele disse que o elevador não havia mudado a vida deles, apenas tinha criado a oportunidade. O resto tinha sido escolha, paciência e coragem de ambos. Paula se aproximou e agradeceu por ele não ter desistido quando ela foi fria, por ter respeitado o tempo dela e por ter permitido que ela enxergasse quem ele realmente era. Rodrigo respondeu que também precisava agradecer. Pela chance de ser verdadeiro, sem máscaras ou jogos. Paula olhou pela janela por alguns segundos antes de admitir em voz baixa que aquela tinha sido a primeira vez que confiava de verdade em alguém. Naquela noite eles jantaram no apartamento que agora era dos dois, fazendo planos para o futuro que construiriam juntos. Paula entendeu que o amor verdadeiro não chega fazendo barulho ou exigindo atenção. Ele chega devagar, constrói uma base sólida e permanece. Às vezes basta um elevador para descobrir que a pessoa certa estava mais perto do que imaginávamos. E às vezes basta coragem para admitir que estávamos errados sobre alguém que vale a pena conhecer de verdade.